Prezados ouvintes, no dia 15 de março foi aberto o período para a declaração do imposto de renda. E aproveitando esse ensejo, os nossos próximos 2 episódios de podcast, o de hoje e o da semana que vem, nós vamos conversar aqui com o deputado Luiz Paulo sobre os impostos, desde a sua origem, falando um pouco sobre os conceitos dos impostos, até chegar à reforma tributária, até chegar ao Pacto Federativo, para que a gente possa debater tanto a questão dos impostos na vida das pessoas, como também a relação da relação desses impostos com os estados e municípios da nossa federação. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. O tema é pedagógico, mas, ao mesmo tempo, extremamente importante, porque está no dia a dia do cidadão, quer seja pelo início da cobrança das declarações do imposto de renda, que representa o início da cobrança dos impostos, mas desse imposto especificamente chamado imposto de renda, mas também, como início de ano, você também é cogitado para pagar IPVA, para pagar IPTU, né? Para pagar taxa de incêndio e por aí vai. Tudo isso são formas de cobrança que fazem os governos da população. Então, é necessário, fundamental, se entender quais são as origens dos impostos, dos tributos, e por que ele é cobrado e para que serviria. Pois é, deputado. Ninguém gosta de pagar imposto. Essa é uma realidade. Mas o imposto também não existe só nos tempos modernos. Ele tem uma origem antes de Cristo, na verdade. Conta um pouquinho para a gente, o senhor que é um estudioso do tema, conta um pouquinho para a gente sobre a origem dos impostos, como eles surgiram, qual a função dele lá naquele momento, até a gente depois conversar um pouco sobre a relação desses impostos, com os serviços que são ou deveriam ser prestados para a população. A gente tem que analisar a questão dos impostos e, ao mesmo tempo, associar a criação da moeda. Porque, enquanto o mundo estava só o que a gente chama, se desenvolvendo pela agricultura, e não havia ainda uma moeda, a forma de relacionamento comercial entre as pessoas era através do escambo, era a troca. Mas mesmo nessa época do escambo, já havia uma forma indireta de cobrança de imposto. Nós temos registros de marcos históricos no Antigo Egito, entre 3.000 e 2.800 antes de Cristo, né? Quando os faraós, a cada 2 anos, faziam uma excursão pelo seu reino, exatamente cobrando dos seus súditos ou as suas cotas-partes nas produções que eles faziam, né, de alimentos, para levar para os seus respectivos celeiros reais, né? Então, veja, naquela época, no Egito, o imposto não retornava em política pública, mas servia para manutenção da casta feudal, né, para a construção dos templos e moradias, principalmente dos mais próximos ao faraó. Você imagina que esforço de trabalho, de alimentação, custou a construção das pirâmides de Egito. Então, esse é o primeiro registro. Tem o famoso Código de Hammurabi, que é entre 1792 a 1750, que esse código é como fosse uma lei tributária, né? Se existe uma lei tributária, é porque o imposto, o tributo, já estava circulando, né? Aí cabe uma explicação.
tributo é a forma genérica de tudo aquilo que você cobra. E o imposto é uma forma específica. Mas o imposto começa a ficar muito claro para nós daqui da civilização ocidental quando você adentra ao Império Romano, já na era cristã, de 27 a 476 depois de Cristo, onde claramente lá já haviam dois impostos criados, um imposto, um tributo sobre a propriedade da terra e um imposto sobre a produção da própria pessoa. Então, era como se fosse um imposto da produção e um outro imposto sobre a propriedade. Isso tem registro, é definido claramente. Também houve questões semelhantes de impostos no Império Persa. Mas eu queria chamar a atenção mesmo para a nossa Bíblia, né? Quem lê o Novo Testamento, a figura do cobrador de impostos toda hora aparece nas parábolas de Jesus. E a mais importante, a mais divulgada e a mais clara para todos nós, está lá definida em Mateus 22, 17 e 21, né? Que exatamente, em linguagem popular, os apóstolos levam a Jesus essa questão que eles... Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram, na verdade, carpinteiros, marceneiros, pescadores, né? Era o que nós chamamos artesãos, né? Jesus Cristo é filho de José, né, do ponto de vista material. E quem era José? Carpinteiro. Então, Jesus aprendeu que ofício? Da carpintaria. Pedro, o que era? Pescador, né? Enfim. Então, levaram, a gente trabalha, e vem aí agora o César e quer que a gente pague um pedaço da que a gente trabalha para dar para ele, né? Aí vira, né? Os apóstolos dizem assim, o que está nas... qual é o rosto que está na moeda? Aí eles respondem, é o rosto de César. Aí vem a famosa frase que se tornou eterna, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então, há todos esses registros históricos chegando até os tempos atuais. Agora, tem uma nuance, né? O imposto, porque quando você vai lá no início dos tempos, você está falando de menos Estado, você está falando de populações pequenas, né? E uma divisão de classe muito rígida, né? Os senhores, o rei e rainha, a corte, os senhores feudais e o campesinato, né? Hoje em dia, você tem praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta. Uma desigualdade social brutal. Então, politicamente, você tem que perseguir o estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social tem que oferecer às pessoas políticas públicas. Exatamente, deputado, eu vou lhe cortar, porque é exatamente nesse ponto que eu queria entrar. Lá, desde a época de Jesus, aí, o senhor mesmo já falou que os artesãos já reclamavam do pagamento de imposto. E naquela época era muito claro que esse imposto era pago para que nenhum serviço retornasse à sociedade. Então era simplesmente para encher os cofres do rei e dos senhores feudais. De lá para cá, é claro que mudaram os sistemas de governo, a gente vive numa democracia com todas as imperfeições que ela possa ter, né? E continua tendo, claro, a cobrança de impostos. Qual a relação, e o que precisa melhorar, na verdade, entre a cobrança de impostos e os serviços públicos, para que fique claro, né? A gente paga imposto para que tenha alguma coisa em troca. A gente, na verdade, está pagando por um serviço que deve vir em troca, com todos os desvios e, enfim, imperfeições que a gente sabe que existem.
Mas para que a gente paga de fato imposto? Qual o retorno que isso deve dar para a sociedade? Sob o ponto de vista da teoria política, da teoria sociológica, né, para que você construa esse estado de bem-estar social. E o que seria o estado de bem-estar social? É aquele que oferece políticas públicas de qualidade, de educação, de saúde, de segurança pública, de assistência social, um bom sistema previdenciário visando os aposentados e os pensionistas. Esse é o Estado que tem que se perseguir. E como é que você financia esse Estado? Através dos tributos, através dos impostos. É claro que muitas vezes a população fica decepcionada, né, porque você paga imposto de tudo que é jeito, né? Você consumiu qualquer produto, você está pagando um imposto chamado ICMS. Se você trabalha em carteira assinada, tem renda, você paga imposto de renda. Se você tem uma pequena propriedade, você paga IPTU. Então, e esses recursos têm que ser aplicados com muita correção, com muita transparência, para que o cidadão que paga imposto verifique que o seu esforço, que é traduzido através da cobrança do imposto, esteja realmente revertendo para a sociedade. Se os governos fracassam ou simplesmente esse dinheiro só é utilizado de forma vã ou tem muita corrupção, etc., etc., a população desacredita, né? Então, a correlação da cobrança do imposto tem que estar ligada às boas políticas públicas. E, além de tudo, né, deputado, além de estar ligado às boas políticas públicas, a forma dessa cobrança de imposto também precisa ser pensada para que ela tenha justiça, né? Porque a gente tem no conceito tributário o imposto progressivo e o imposto regressivo. O imposto progressivo, em tese, é aquele que vai arrecadar mais de quem tem mais condições de pagar. Imposto de renda. E o imposto regressivo acaba cobrando de quem tem menos condições de pagar. Acho que no Brasil a gente acaba cometendo um pouco essa injustiça, você não acha? Sim, é o caso do ICMS. O cidadão ganha R$ 500 por mês e compra 1 litro de leite, e se o ICMS fosse 6%, ele vai pagar 6% do produto. E o outro que ganha R$ 100.000 vai comprar o mesmo litro de leite e pagar os mesmos 6% de ICMS. Por isso que ele é regressivo, ele pune quem ganha menos. O imposto progressivo, ele cobra de quem ganha mais, que claramente o imposto de renda é um imposto progressivo. Por isso que era tão importante discutir a reforma tributária. Que vai ser o tema do nosso próximo programa. Mas só para deixar alerta que a reforma tributária tem duas vertentes. A vertente do consumo, e entra o ICMS, né? E está em discussão no Congresso Nacional, das duas emendas constitucionais, mas existe a reforma tributária sob o ponto de vista da renda e do patrimônio, que vai ser enfrentada num segundo momento, né? Exatamente com aquela ótica, você tem que taxar mais as grandes fortunas. E, além disso, dessas duas vertentes, no que se refere principalmente às pessoas físicas, no caso, a sociedade, mas tem também a discussão junto da reforma tributária do Pacto Federativo, porque esses impostos são arrecadados pelos estados e municípios, também pela União, né, dependendo de cada tipo de imposto, mas depois eles são repartidos pelos estados e municípios, e muitas vezes há uma desigualdade nessa repartição e uma injustiça também. Então, isso também deve ser discutido no bojo da reforma tributária. Sem dúvida nenhuma. E aí é onde reza a maior dificuldade, né? Que quando a Constituição de 88, né, reposicionou, sob o ponto de vista tributário, as competências de cada ente federativo, né,
ele deu à União a cobrança do imposto de renda, do IPI, do PIS/COFINS, enfim, um elenco de impostos que a União cobra. O imposto básico que cobra o Estado, né, é o ICMS e o IPVA. O ICMS talvez seja um dos impostos mais injustos. E o ICMS, 75% da arrecadação vai para os estados e 25% para os municípios. Como o próprio IPVA, 50% vai para o estado e 50% para o município que emplacou o veículo. E coube aos municípios, principalmente, mas não só, o ISS e também o IPTU. Em 88, se imaginava que o ISS era um imposto secundário. Mas com a evolução das tecnologias, a chegada, né, economia globalizada, com inteligência artificial, né, o mundo gira em cima da prestação de serviço. O imposto mais vivo para isso é o imposto municipal, o ISS, que está sempre crescente. Então, essa vai ser uma grande torada. Como é que faz essa arrecadação? Se vai ser em um imposto único de fato, vai ser em 2 impostos, se vai entrar em vigor em quantos anos, se vai ter câmara de compensação para cotejar quem perde, quem ganha, respeitar o Pacto Federativo, porque não cabe à União legislar sobre ICMS, enfim. A reforma tributária é um tema para a gente aprofundar. Isso. A gente só em um programa. A gente vai ter que voltar nesse tema, porque ele é complexo, longo e tem muitas nuances para a gente debater. Mas a gente vai voltar já no próximo programa. Então, a gente já convida, né, os nossos ouvintes a estarem atentos na semana que vem, porque a gente vai voltar a esse tema, falando especificamente sobre as necessidades, né, dessa reforma tributária, o que a gente deve cobrar do Congresso Nacional, o que a gente pode esperar que acontecer, é que ela realmente vai sair, que todo ano, ou pelo menos todo governo, a gente escuta falar sobre reforma tributária e ela nunca saiu do papel. Vamos ver se dessa vez ela vai sair. Então, eu agradeço. Não, mas eu acho também, Pablo, que não sei se hoje o tempo já está bastante consumido. Antes de discutir a reforma tributária, ou no podcast da reforma tributária, a gente devia analisar principalmente os impostos estaduais e municipais de forma detalhada, né, para o cidadão conhecer melhor cada um deles, né, qual é a origem, né, e a que também eles se destinam. Certo, deputado. Então, a gente com certeza vai tratar desse assunto no próximo programa. Agradecendo a todos vocês que nos ouviram em mais um podcast RJ em Debate. Nós vamos agora chegando ao final, encaminhando para o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. Um abraço. A Bola Fora de hoje vai para os organizadores, os gestores, os empresários que controlam o Parque Bondinho Pão de Açúcar, na medida que eles querem construir uma tirolesa ligando os morros da Urca ao do Pão de Açúcar, a uma descida de 395 metros de desnível, que poderá até atingir uma velocidade de 100 km por hora. Isto aumentará em muito o nível de ruído, tanto da Urca quanto da Praia Vermelha. Isso traz os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Isso mexe com o patrimônio natural tombado, e isto não interessa a nenhum dos moradores da redondeza e muito menos a população carioca. Assim posto, fica aqui o nosso protesto em relação a esse grupo empresarial que, mesmo a história mostrando que deve se respeitar o meio ambiente, insistem em não respeitá-lo, visando apenas o próprio lucro e o seu bolso. A Bola Dentro de hoje vai para o Dia Mundial do Teatro, que foi comemorado no último dia
27 de março. Esta data deriva da inauguração em 1961 do Teatro das Nações em Paris, onde foi, a partir desta inauguração, instituído o Dia Mundial do Teatro. O teatro sempre foi uma forma de expressão e divulgação da cultura, da soberania e dos próprios direitos das mais diversas nações. A data escolhida foi para homenagear e manter viva a memória dos profissionais do teatro. E o teatro tem vários gêneros, como a comédia, o drama, a farsa, a tragicomédia, o melodrama, a revista e o tão afamado teatro infantil, onde costumamos levar nossas crianças. Mas apesar dessa ênfase no teatro, e a gente está dando essa bola dentro para o Dia Mundial do Teatro, o governo do estado do Rio de Janeiro não dá o devido valor ao nosso querido teatro municipal e o seu corpo artístico.